Bom, aqui a gente vai começar a nossa apresentação sobre conservação genética e o nosso tema é espécies crípticas. Os integrantes do grupo são o Felipe, eu, Gustavo, Henrique, o Matheus e a Nicole. E aqui nós colocamos uma imagem, né? Os que são espécies crípticas. Bom, aqui no primeiro slide nós temos o William Derham e a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, né, das espécies crípticas. Elas foram descobertas, assim, vamos dizer, há mais de 300 anos, quando o clérigo inglês William Derham, ele relatou espécies crípticas no gênero aviário Piloscopus, que foi mais ou menos em 1718. Nessa época ele conseguiu descobrir nesse gênero de aves três espécies diferentes em uma ele percebeu três espécies diferentes em uma ave. E com o passar do tempo, as espécies crípticas elas foram reconhecidas por centenas de anos, e o número de publicações referindo-se às espécies aumentou, provavelmente por causa da enorme quantidade de necessidade de informações sobre a diversidade genética. Aqui no segundo slide, nós temos um gráfico do número de publicações de artigos científicos que tem o assunto sobre espécies crípticas ao longo das décadas, desde 1940, mostrando assim, conforme o avanço da tecnologia, a enorme quantidade de desenvolvimento de artigos relacionados ao tema. Bickford trouxe para a gente a definição de espécies críticas, sendo duas ou mais espécies que foram erroneamente classificadas como uma única espécie. Mas aí nós trazemos esse questionamento: mas se não existe uma definição precisa do que é uma espécie, como seria para definir uma espécie crítica? Uma das formas de a gente enxergar a importância das espécies críticas é entender como é que ela se encaixa no processo evolutivo, né? Então, nós temos aqui nos slides algumas situações, né? Então, você tem na letra A uma divergência recente, né? Então, quando são duas taxas que são irmãs que se diferenciaram há pouco tempo, né? Então, essas diferenças, principalmente morfológicas, ainda não tiveram tempo de se acumularem, né? Eles são muito similares, né? E geralmente esse tipo de mudança está mais ligado a traços fisiológicos, reprodutivos e comportamentais, né? E às vezes esse ponto de divergência recente ela também pode ser confundido com o estágio inicial de estático, que no caso aqui é a letra D, que é o que que diz respeito, assim, são espécies que têm uma relação próxima, né? Que essa relação já veio de milhões e milhões de anos atrás. Uma outra forma de processo evolutivo é o paralelismo, que nesse caso eles não são taxas irmãs, e essa similaridade que eles têm não é uma característica compartilhada, né? Eles foram evoluindo de formas diferentes. E o outro caso, que é o da letra C, que é a convergência, né? Que são fenômenos evolutivos de espécies diferentes, mas que ao longo do tempo convergiram para uma mesma característica, né? Para serem então confundidas com uma espécie única. Quanto à importância acerca das espécies críticas, eu vou falar um pouquinho alguns pontos que são relevantes. As espécies críticas são encontradas em todos os ramos principais da árvore da vida e provavelmente representam uma porção significativa da biodiversidade não descoberta. Assim sendo, elas podem aumentar a nossa compreensão da biodiversidade, exigindo um aumento de esforços para a conservação. Essas espécies também são importantes porque servem como uma ponte intelectual conectando o estudo da taxonomia e do padrão filogenético, com o funcionamento dos ecossistemas, processos evolutivos e tendências macroevolucionárias, incluindo especiação, paralelismo, convergência e o estático, como o Felipe mencionou anteriormente. Dessa forma, descobrir tais espécies nos auxilia a entender com mais precisão os padrões de diversidade do ponto de vista da conservação por duas razões principais. Em primeiro lugar, o conhecimento dos padrões geográficos de diversidade é essencial para identificar regiões com grande biodiversidade, altos níveis de riqueza de espécies e endemismo, que garantem status de conservação especial. Em segundo lugar, compreender a distribuição de espécies individuais é essencial para atribuir o status de conservação. Por exemplo, as espécies consideradas únicas e amplamente distribuídas de baixa preocupação com a conservação
podem, na verdade, ser várias espécies crípticas morfologicamente semelhantes. Bom, agora nós vamos falar sobre a descoberta de algumas espécies crípticas aqui nos nossos exemplos que nós selecionamos de alguns artigos. O primeiro exemplo que a gente separou foi dessa borboleta aqui. O nome da espécie é Astraptis fulgerator. Bom, a sua primeira aparição na natureza ela foi em 1775. Ela é um inseto de ordem Leptoptera, da família das borboletas Hesperidae. Elas são borboletas muito comuns e muito bem distribuídas, né? Vastamente. O uso do código de barras, que é uma sequenciação curta genética, é de grande utilidade para o diagnóstico das espécies, pois muitas das vezes a diferença na sequenciação do DNA é muito pequena entre indivíduos da mesma espécie. E no estudo que nós selecionamos, foi encontrado, através da sequenciação do código de barras do DNA, eles foram levantados para as plantas alimentícias, distribuições ecológicas, padrões de cores de lagartas e nas suas fases adultas. E a observação demonstrou que, ao longo da grande extensão neotropical, essa espécie ela compreende diferentes espécies ocultas, constituindo aproximadamente 10 espécies ocultas em uma só, que é considerada uma. São, na grande maioria, simpátricas, sua alimentação apresenta diferenciação em plantas alimentícias para as lagartas e os ecossistemas apresentam pouca variação. Os resultados também podem mostrar que as espécies crípticas dessas borboletas elas são prevalentes nas regiões tropicais. E no segundo exemplo aqui a gente colocou uma foto ilustrando a espécie de sapo. E um dos grandes desafios para a conservação da biodiversidade é a pouca compreensão da diversidade das espécies. Os métodos moleculares melhoram drasticamente a nossa capacidade de descobrir as espécies crípticas, mas a magnitude da diversidade críptica permanece desconhecida, em regiões tropicais principalmente, como na bacia amazônica. E para descobrir essa diversidade críptica em anfíbios, é bastante urgente, né? Porque os anfíbios estão tendendo a se extinguir globalmente em um ritmo alarmante. Então, aqui nós separamos uma análise integrativa de 2 clados de sapos amazônicos independentes, Engistopmopis toadletis e Epsiboas trifolis, para testar a sua riqueza de espécie, se está subestimada e se há existência de espécies crípticas nas duas espécies. Então, no artigo, foram amostrados intensivamente em 6 países, com foco principalmente no Equador. Para a espécie Engistopmopis, foram amostrados 252 indivíduos em 36 localidades. Na espécie Epsiboas, 208 indivíduos em 65 localidades. E foram combinados as combinações de dados de DNA mitocondrial, DNA nuclear, morfológico e bioacústico para detectar as espécies crípticas. E no estudo, foram descobridos que em ambos os clados a riqueza de espécies foi severamente subestimada, com mais espécies não descritas do que propriamente as espécies que são descritas oficialmente. Na espécie Engistopmopis, as 2 espécies que são reconhecidas, atualmente são reconhecidas, na verdade são de 5 a 7 espécies, que apresentam um aumento de 150% a 250% da riqueza das espécies. E nas Epsiboas, as 2 espécies que são reconhecidas podem ser de 6 a 9 novas espécies, um aumento de 200 a 350%, mostrando aí a biodiversidade da rama amazônica. Já nesses outros exemplos que nós trouxemos, a garopa gigante, que é essa Epinepelus itajara, ela é um peixe marinho, né, que habita as águas subtropicais e tropicais, tanto das Américas quanto da África Ocidental. E aí, devido à falta de variação morfológica observável, esses espécimes foram considerados uma única espécie. Porém,
fazendo as análises genéticas, foram constatadas as diferenças, e aí essas populações, elas representam 2 ou mais espécies distintas. Então, entre a população do Pacífico e a do Atlântico Ocidental. E aí, por se tratar de uma espécie em risco, essas populações, elas, por serem distintas, elas requerem estratégias de manejo e de conservação separadas. Já a lapa marinha celana caraquiensis, ela, na verdade, essa é o contrário, né? A gente tinha três espécies com padrões de bandas de cores diferentes, então padrões morfológicos distintos, mas ao realizar as análises nesse estudo que a gente trouxe, todos esses 3 tipos, eles são cerca de 99,59% idênticos. Então, além das variações morfológicas, as análises do gene, elas revelaram que cerca de cerca de 1% de variação dos nucleotídeos entre esses 3 tipos. Então, na verdade, essa espécie, ela possui um complexo de 3 espécies crípticas semelhantes. Então, esse estudo, ele propõe que as outras 2 populações, que foram indicadas como semelhantes, elas derivaram por especiação alopática devido ao isolamento geográfico. E aí, então, o grupo dessas 3 espécies crípticas, ele compartilha do mesmo habitat, e então, possivelmente, ele apresentou uma especiação simpátrica. Nesse slide, trouxemos de exemplo esse artigo publicado sobre espécies crípticas modernas e diversidade de crocodilos no registro fóssil, onde ele reconhece espécies modernas através de avanços na biologia molecular e genética, os quais revelam que muitas espécies reconhecidas de crocodilo são complexos de 2 ou mais espécies crípticas. Nós destacamos no slide uma frase retirada do artigo que diz: "Nosso acervo tem mais espécies diagnosticáveis do que estamos cientes?" E sim, pois algumas espécies crípticas podem ser distinguidas por diferenças morfológicas sutis, sugerindo que, em alguns casos, diferenças que anteriormente seriam consideradas insignificantes podem ter valor diagnóstico. Isso significa que as coleções podem conter mais espécies fósseis de crocodilos do que agora conhecemos. E nas considerações finais, a descoberta de complexos crípticos modernos de espécies deve ser uma questão central na paleontologia, onde novas técnicas sofisticadas para avaliar a variação contínua podem ser aplicadas, onde através da genética é possível ter acesso ao DNA antigo, e acaba abrindo portas para inúmeras colaborações interdisciplinares e uma compreensão muito melhor da diversidade e distribuição das espécies. Essas são as nossas referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.